E aí, turma, tudo bem com vocês? Tudo bem com você que está assistindo aqui na reprise? Bora lá para a live de número 48. Hoje a gente vai falar sobre o conhecimento em T. Conhecimento em T. Eu queria saber se você já ouviu falar desse conhecimento em T. O que significa isso? E a gente vai falar também sobre picos e platô. Hoje é uma live mais técnica, mas eu acredito que você aprender isso aí vai te ajudar bastante a ser 1% melhor ao dia. Então bora lá para a live de hoje. Já aproveita para compartilhar com mais pessoas aí. E se tiver fazendo sentido, aperta esse coração aí, aperta aí e deixa o seu comentário aí, tá bom? Então bora lá. Deixa eu encher meu copinho d'água aqui e a gente já vai começar a falar. Esse conhecimento em T é como se fosse uma técnica. E o cara que escreveu isso aí, ele chama George Leonard, acho que é. E ele fala uns negócios bem legais sobre maestria. E a gente vai falar um pouco sobre essa questão do conhecimento em T. O que significa isso aí, Rodrigo? Tem uma ideia bem legal que fala sobre isso aí. Então vou fazer aqui com vocês, ó. Vou apertar aqui no aviãozinho e vou compartilhar aqui com algumas pessoas. Bora lá. Que top. E aí, Si, boa noite. Live massa sua, hein? Essa live aí merece ir pro YouTube, hein? Sem cortes. Que show. Vamos lá então, vamos falar desse conhecimento em T. Que raio de conhecimento em T esse aí? Eu li num livro e de verdade, eu tava folhando aqui, eu tava tentando achar qual foi esse livro que eu li essa parada do conhecimento em T. Que é o conhecimento T-Sharp. Que o cara, ele escreveu esse conhecimento de uma forma o quê? A maioria das pessoas hoje, elas estão nessa questão desse conhecimento. Ou elas estão ou elas estão na parte de cima do T, ou elas estão na parte do pilar do T. E aí a gente vai falar desses dois. O que é esse conhecimento em T? Isso aqui, ó. As pessoas hoje, elas acabam buscando, hoje, com a questão da internet, antigamente era mais difícil. Antigamente a pessoa tinha que estudar, se aprofundar nos livros, se aprofundar nos cursos e bem mais a fundo. Hoje, com a internet, as coisas acabam ficando muito mais fáceis, o acesso. Só que aí tem um problema. Se tornou muito mais fácil, porém, a informação ficou muito mais rasa. As pessoas hoje, elas acabam buscando informação e aí às vezes pega um artigo, pega alguma coisinha, nem busca saber mais aprofundado sobre aquilo ali, e aí pega tudo aquilo ali e faz o quê? Acha que aquilo ali é uma grande verdade. Pega aquela opinião formada ali e acredita que aquilo ali é uma grande verdade. E aí elas acabam se tornando muito rasas em vários assuntos. E de verdade, você deve conhecer pessoas hoje que elas sabem de bastante coisa, mas sempre o mais raso de cada coisa. Está errado? Não tá. Só que quando você não se aprofunda naquele assunto ali, você acaba ficando com uma opinião muito rasa sobre as coisas. Só que eu sou da opinião que o quê? A gente deveria aprender um pouquinho de cada coisa. Por quê? Não pelo fato de eu ter que saber tudo, mas quando eu aprendo alguma coisa eu não dependo. Quando eu aprendo, eu não dependo. E eu não me depender, e eu não depender das coisas é o quê? Me faz tomar melhores decisões, me faz tomar melhores escolhas. Então eu acredito que a gente tem que aprender um pouquinho de cada coisa. Só que tem alguma coisa, algum determinado assunto que a gente tem que se aprofundar. E hoje a maioria das pessoas, hoje o mercado de especialista, hoje o mercado especialista é um dos mercados mais bem pagos. Se você conseguir se tornar especialista em algo, em alguma coisa, em algum contexto, você vai ser bem remunerado e muito bem remunerado. Porque hoje, com a facilidade, as pessoas elas estão ficando muito superficiais, elas estão ficando muito genéricas. Você tem que ter uma informação genérica, mas você tem que aprofundar na coluna desse T, que é o quê? Ele definiu que essa estrutura do conhecimento em T é o quê? Hoje existem vários assuntos que são generalistas, várias pessoas elas estudam contextos generalistas. Que nem, eu posso aprender um pouco sobre educação financeira, eu posso aprender um pouco sobre mentalidade, eu posso aprender um pouco sobre mercado digital, eu posso aprender um pouco sobre elétrica, eu posso aprender um pouco sobre engenharia, eu posso aprender hoje um pouco de várias coisas. E isso é muito bom.
porque eu acabo aprendendo várias áreas e eu acabo não fico refém de algumas coisas, que nem principalmente quando você entra numa sociedade com alguém, se você sabe se você conhece a base daquilo ali, se você conhece a base daquilo ali vai te ajudar as pessoas não passarem a perna em você. Você vai num banco, se você sabe um pouco sobre como funciona juros, como funciona, se você tem um pouquinho de educação financeira, você vai no banco, o gerente já não consegue te passar a perna, tentar te empurrar alguma pólice, algum contrato, entendeu? Então hoje eu acredito que as pessoas elas têm que conhecer essa parte generalista. Hoje as pessoas elas têm que sempre buscar um pouquinho de cada coisa. Sempre tem que estar buscando alguma coisa nova, sempre tem que estar buscando algum conhecimento novo. Só que aí que tá. A maioria dos profissionais hoje, as pessoas mais bem pagas, o que acontece? Ela pega um assunto desse aqui, ela pega algum assunto que surgiu aqui, ó, algum assunto que ela estudou, ela sentiu uma paixão por aquilo ali, ela sentiu algum gosto por aquilo ali, e aí onde é o segredo? Você se aprofundar nisso aí. É você se aprofundar nisso aqui e se tornar um especialista. Ah, mas como assim, Rodrigo, se tornar um especialista? Hoje a maioria das pessoas elas acreditam que se tornar um especialista é algo, pode ser que tipo assim, mas eu vou me tornar um especialista, eu vou ficar só aquilo ali. Mas hoje as pessoas que são especialistas em algum determinado assunto são as pessoas que estão virando o jogo no mercado. São as pessoas que estão sendo mais bem pagas. Então hoje eu te indico você buscar o conhecimento geral. Buscar o conhecimento geral em várias áreas da sua vida. Só que alguma coisa você tem que pegar aqui, de tudo isso aqui você tem que pegar alguma coisa e se aprofundar, se tornar especialista naquilo ali. Você pode se tornar especialista em mais coisas? Pode, lógico que pode. Hoje a pessoa que se torna especialista, vamos pegar o exemplo do marketing digital, hoje a pessoa que se torna especialista em lançamento, ela teve que estudar cada pilar, do marketing digital, a parte de tráfego, a parte de cópia, a parte de criar infoproduto, a parte de converter as pessoas através de gatilhos. As pessoas hoje que estudam sobre desenvolvimento humano, autoconhecimento, ela pode se tornar um especialista na parte de PNL, depois ela pode ir na parte de hipnose, depois ela pode ir na parte de psicologia, ela pode se tornar especialista em várias áreas. E esse contexto aí. O que a gente fica difícil fazer é querer se tornar especialista em 3, 4 coisas de uma vez só. Porque aí a gente não consegue se tornar especialista em nada. Então a ideia é o quê? É você pegar hoje e estudar várias coisas que estão ali. De verdade, estudar um pouquinho de tudo, um pouquinho sobre a área pessoal, um pouquinho sobre a área profissional, um pouquinho sobre a área financeira, sobre a área de relacionamento. Por isso que eu falo que lá no curso, no método Leitura com Propósito, eu trago um pouquinho de cada área, porque eu acredito que a gente tem que estudar um pouquinho de cada área. A gente tem que estudar um pouquinho de tudo. Por quê? Pra gente não ficar alienado às coisas que estão acontecendo. Quando eu sei, quando eu aprendo, eu não dependo. Então eu acredito que a gente tem que estudar um pouquinho de cada coisa. Mas eu também sou muito a favor do quê? A partir do momento que você começou a estudar ali cada coisa, você tem que falar assim, cara, eu vou me tornar especialista nisso aqui. Esse ano aqui eu vou estudar só sobre isso. E aí existem alguns dados, né? Diz que para a pessoa se tornar especialista naquilo ali que ela está fazendo, ela tem que estudar durante 10.000 horas somente aquele assunto. Existem alguns dados. O que dá 10.000 horas? Dá praticamente aí de 5 anos, dá praticamente 8 horas por dia. A pessoa se tornar especialista naquilo ali. Só que hoje, muito difícil as pessoas terem esse tempo todo e toda essa disposição para estudar isso. Só que hoje existem milhares de ferramentas que podem fazer com que você diminua esse espaço de tempo e se tornar especialista em alguma coisa. Então eu sou muito a favor desse conhecimento inteiro no sentido do quê? Estudar várias coisas e dessas coisas que você estudar, pegar uma para se aprofundar. É uma que você vai se tornar especialista. Quando você se torna especialista aqui, hoje o mercado precisa de pessoas especialistas. Hoje o mercado necessita de pessoas que são especialistas em determinados assuntos. Então, se você encontrar esse nicho e se aprofundar nesse nicho, você vai conseguir fazer total diferença. E aí que tá. Como que eu consigo me tornar especialista em um determinado assunto? E aí a gente vai para esse cara aqui, ó. Galera, tranquilo sobre esse conhecimento em T? Esse conhecimento em T é o quê?
Sabe quem fala bastante sobre conhecimento em T? Vocês devem conhecer aqui, Murilo Gun. Murilo Gun, ele fala muito sobre esse conhecimento em T. Murilo Gun, ele fala muito sobre esse conhecimento em T. Que você hoje tem a parte generalista ali e tem muitas pessoas que elas acabam ficando só aqui. Muitas pessoas que elas acabam pegando conhecimento de várias coisas, só que elas não aprofundam, fica raso em muita coisa. O que acontece quando você fica raso em muita coisa? Você não consegue gerar autoridade. Quando você pega algum assunto e se torna especialista naquilo ali, você gera autoridade. E autoridade hoje é um dos gatilhos mentais que existem para fazer conversão de todas as coisas. Tá? Então hoje você, de tudo que você está estudando, eu sou a favor de você estudar várias coisas, mas eu sou muito a favor de você pegar um tema e estudar. Hoje uma das coisas que eu venho estudando bastante, dentro da minha área pessoal, é a parte de conhecer como as pessoas funcionam. Eu peguei e comecei a estudar um monte de coisa aqui. Comecei a estudar um monte de livro. E aí eu teve uma coisa que me chamou atenção. Comportamento humano. Comportamento humano é algo que não muda. Ele existe há 500 mil anos atrás, há 2.000 anos atrás e hoje é a mesma coisa. Os comportamentos são iguais. Se você percebeu que os princípios por trás do comportamento humano é mais ou menos a mesma coisa. Você pode perceber. E isso me chamou muito a atenção, entender o que está por trás do comportamento humano. E aí o que eu venho estudando hoje? A parte de mentalidade e a parte de comportamento. Essas duas coisas são as coisas que eu venho estudando. E o ano que vem eu vou entrar mais forte nisso, porque os livros que eu estou separando para o ano que vem, eles falam demais sobre essa questão de comportamento humano, o que está por trás do comportamento humano e da mentalidade. Então hoje... E também eu acredito que muito a mudança hoje, a mudança das pessoas fazerem o que precisam fazer ou de realizarem o que elas precisam realizar, eu acredito muito que vem por trás de uma mudança de mentalidade em primeiro lugar, depois comportamento. O restante é resultado daquilo ali. Então eu acredito muito nisso. Então eu acredito que é uma linha muito forte. E uma outra coisa que eu venho estudando na parte de marketing digital é a parte de tráfego, a parte mais especialista daquela parte de construir hoje, de entregar hoje a minha paixão através de um infoproduto, né? Que é ensinar as pessoas, que é ajudar as pessoas a ter esse conhecimento através disso aí. Então essas coisas são coisas que eu venho estudando, que eu venho me tornando especialistas. Então eu peguei um conhecimento geral aqui em cima e comecei a me aprofundar. E aí a gente vai entrar para esse ponto aqui, ó. Coloca aí para mim se vocês têm alguma queda por algum assunto que hoje vocês estudam. Coloca aqui para mim nos comentários se hoje vocês têm alguma coisa que vocês estudam, que é meio geral, assim, que vocês falam, cara, eu queria conhecer um pouco isso aí. Às vezes a pessoa está estudando culinária, às vezes a pessoa quer se aprofundar em pratos exóticos, às vezes a pessoa quer estudar, sei lá, estudar sobre café. Coloca aí pra mim se tem alguma coisa que chama a atenção hoje de vocês aí. O que acontece? Então, como que eu faço para sair do generalista e entrar no especialista? A gente vai nesse cara aqui, ó. Esse cara aqui foi o George Leonard. Ele tem um livro muito massa que chama Maestria. Como que as pessoas podem alcançar a realização pessoal e a maestria na vida. Um livro muito massa que eu já coloquei na lista do 2022. E o que ele fala? Ele fala sobre picos e platô. O que é picos e platô? É aquele negócio do picos e vales? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas o que é esses picos e platô? Se você perceber hoje, na sua vida inteira, desde pequenininho, quando você começou a ter noção sobre o que é aprender na escola, né? Você, criancinha, começou a aprender. E hoje, até hoje, você cria esses momentos de pico e platô. O que é pico e platô? É um momento de pico, é um momento de imersão. Então, isso aqui, ó, é um momento de imersão que eu faço para adquirir algum aprendizado. Quando eu adquiro esse aprendizado, eu venho aqui num platô. Eu gero um pico. Pum! Peguei para estudar alguma coisa, gerei um pico. Opa! Bati lá em cima. Fiz uma imersão de tudo aquilo ali. Vai ter um momento de queda. Vai ter um momento de absorver o conteúdo. Vai ter um momento que você vai memorizar, que você vai internalizar aquele conteúdo. Não tem jeito. De tudo que você pegou naquela imersão, naquele pico, vai ter um momento de fôlego ali. Vai ter um momento que você vai perder alguma coisa. É igual subida de carro, né? Você tá subindo lá, pá, chega lá em cima, você dá um alívio e aí tem uma quedinha ali. E aí o que acontece? Chega um momento de estabilidade. Isso aqui é um momento de estabilidade. É um momento onde o quê? Eu coloco em prática aquilo que eu aprendi. Então vamos lá, como que gera pique e platô na vida? Eu quero me tornar especialista em alguma coisa. Vamos lá. Vou dar um exemplo dos livros aqui. Eu quero me tornar especialista em algum conteúdo de algum livro. Vamos falar de finanças. Eu vou lá e pego lá 5, 6 livros
e gera um momento de pico, um momento de imersão. Pego 5 livros, 6 livros sobre educação financeira, eu pego em um mês e eu leio e devoro aqueles livros em um mês. Pum, gera um momento de pico. O que vai acontecer? Vai gerar um momento de descanso aqui, vai gerar um momento onde você vai perder, você vai deixar de reter algum conteúdo, não tem jeito. E vai ter um momento de prática, vai ter um momento onde você vai colocar esse conteúdo em ação. Você vai gerar aquilo ali, você vai pegar aquela informação e gerar conhecimento. Só que aí ele define 3 tipos de pessoas aqui, que é o quê? A primeira pessoa é a pessoa fogo de palha. Qual que é a pessoa de fogo de palha? De fogo de palha. É aquela pessoa que está escolhendo, tem vários temas generalistas, ela escolhe um tema, ela fala assim, vou me tornar especialista nisso aqui. Ela vai lá e estuda, bum, ela vai lá e estuda aquilo lá, aí ela chega lá no final, ela absorve o conteúdo, ela fala assim, não quero pôr em prática, vou pegar outro conteúdo. Ela vai lá e pega outro conteúdo e estuda. É aquela pessoa que vive estudando, cada mês ela está estudando uma coisa nova. É aquela pessoa que chega para você e fala assim, e aí, como está aquele negócio lá que você está desenvolvendo lá de venda de produto? Ah não, arrumei um negócio melhor agora, um negócio mais top, negócio do digital, tal. Passa 2 meses, você encontra essa mesma pessoa e fala assim, e aí, como está o negócio digital lá? Cara, achei uma coisa nova, coisa novíssima. Agora é criptomoeda, é um mercado aí de criptomoeda. Aí você encontra a pessoa daqui 2 meses, você fala assim, e aí, como está o negócio de criptomoeda? Não, aquilo era pirâmide. Tô num negócio agora que é não sei o que lá. É aquela pessoa que tá toda hora mudando, é aquela pessoa que tem aquele fogo de palha, então ela só gera momento de pico na vida dela. Ela vai lá, aprende alguma coisa e fala, pô, não é isso. Vai lá e fica gerando pico. O que acontece com isso? Você passa uma vida inteira e não consegue encontrar algo ali. Você fica mudando porque você acredita que as coisas são rápidas. É aquela pessoa que acredita que, tipo, nossa, tem que ser rápido. Eu vou gerar um momento de pico e eu vou ganhar 100 mil reais já no próximo mês. E não é assim. Então ele determina esse primeiro tipo de pessoa. Qual que é o segundo tipo de pessoa? Ele fala que é a pessoa obsessiva. O que é a pessoa obsessiva? Ela só gera momento de pico. Ela só gera momento de imersão. Ela só estuda e não coloca nada em prática. É aquela pessoa obsessiva em aprender. Ela aprende e aí o que acontece? Chega um determinado momento que ela gera, essa pessoa que é obsessiva, ela gera o quê? Uma obesidade mental. Ela estuda tão profundamente aquele conteúdo, só que ela só estuda. Ela só estuda. Ela gera um momento de pico, sem rumo, não para mais. Só estuda. Então ele determinou que existe esse tipo de pessoa. Um outro tipo de pessoa é o acomodado, que ele determinou. Qual que é o acomodado? É aquele que fala o quê? A pessoa fala assim, vou aprender isso aqui agora novo. Vou dar um exemplo. Vou aprender sobre hábitos. Eu vou pegar lá um livro de hábito e vou ler. Eu li o livro de hábito, gerei um momento de pico. Aprendi. Aí ela desce aqui, aí ela vai lá e aplica o hábito. Aí comecei a ter o hábito de ler. E pra mim tá bom. Ela chega no platô, o que ela faz? Ela se acomoda no platô. Aquela pessoa que chega tá lá 3, 4, 5, 6 anos no trabalho, aprendeu algo novo ali no trabalho, e tá ganhando lá 3 mil reais e fala, cara, tá bom demais. É a pessoa que tá na zona de conforto, é aquela pessoa acomodada, tipo, nossa, tá top. Não, mas não tá sobrando dinheiro. Não, mas também não tá faltando. É 3 mil reais, paga as contas 3 mil reais. Eu aprendi que nem o exemplo do hábito. Peguei o hábito lá, estudei o livro de hábito, aprendi, coloquei o hábito da leitura, pronto, acabou. Mas aí a parte física e a parte de outros hábitos. Não, só de ler já tá bom. É aquela pessoa que fica acomodada. E aí, o que eu achei aqui? Eu identifiquei um quarto comportamento. E aqui eu quero trazer para vocês, quem que é vocês aqui? Se é o fogo de palha, se é o obsessivo, se é o acomodado ou se é esse quarto. E qual que é esse quarto comportamento aqui? Que veio, no começo estava preparando a live e veio esse comportamento aqui. É o do Ayrton Senna. Quem que é esse aí? É aquele que acredita no progresso. É aquele que faz o quê? Ele entra numa imersão, ele vai lá e aprende algo novo, coloca em prática. Vai lá, aprende algo novo, coloca em prática. Aprende algo novo, coloca em prática. É aquele que passa ali passa um ano da vida aprendendo, colocando em prática. Aprende, coloca em prática. Tem uma regra que eles falam que para cada 20 minutos de algo que você está conhecendo, para cada
Eu acho que é para cada 2 horas de aprendizado, 20 horas de prática. 2 horas de aprendizado, 20 horas de prática. Eu aprendi algo novo, vou lá e pratico. Hoje, como que funciona? Na parte da leitura, faz muito sentido isso. Eu pego e leio um livro ali, li meia hora, eu pego aquele conteúdo e falo assim, cara, como que eu posso tentar aplicar na minha vida? E aí eu já tento aplicar de algum jeitinho, vou ajeitando, senão eu já tento me programar. Por quê? Quando você gera um aprendizado, você gera um momento de imersão, um momento de pico. E aí você coloca em prática, é assim, ó. É como se eu fosse 1% aqui, ó. Aí quando eu coloco um outro momento de pico, eu pego esse conhecimento aqui, eu pego a informação, transformei ela em conhecimento. Aí o que eu faço? Eu pego esse conhecimento mais a informação daqui, pega esses dois aqui, ó. Eu gero um novo conhecimento. E aí eu falo isso nos cursos, né? No curso Leia Todo Santo Dia, como que você pode multiplicar, exponenciar seu conhecimento e como que você, no método de leitura com propósito também, como que você pode potencializar o seu conhecimento. É você pegar o conhecimento, pegar a informação, transformar em conhecimento. Aí você pega esse conhecimento e pega uma nova informação, gera um novo conhecimento. E o que acontece aqui? É como se fosse o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele amava o progresso. Ele treinava, aplicava. Ele treinava em dia de chuva, aplicava. Treinava em dia de chuva, ia lá. É o Ayrton Senna, é o tipo de personalidade que é a pessoa que quer crescer, E o que eu identifico nisso aqui? A pessoa que é 1% ao dia. Eu aprendi alguma coisa hoje, eu tô aqui na live do Rodrigo, eu aprendi alguma coisa hoje, vou colocar em prática. Vou pegar algum conhecimento que é geral, eu vou me aprofundar nele, me tornar um pouquinho mais especialista. De que forma? Vou final de semana, pegar ali 3 horas no meu final de semana, vou estudar sobre aquele conteúdo e vou colocar em prática. Depois eu vou estudar sobre aquele conteúdo e vou colocar em prática. Vou estudar e vou colocar em prática. Que tipo de personalidade é essa? Personalidade do Ayrton Senna. É aquele cara que quer sempre progredir, é aquele cara que acorda todos os dias com a necessidade e fala assim, cara, o que eu vou aprender hoje? Com quem que eu vou aprender hoje? De verdade, você pode aprender com qualquer pessoa hoje, qualquer pessoa. Até com o seu inimigo você pode aprender. Você pode aprender uma forma de não fazer o que você fez pra ele, alguma coisa que ele ficou puto com você. Então hoje dá pra aprender com todo mundo, você só precisa ter os olhos e a percepção de sempre estar buscando aprender. Hoje eu estava tomando banho com meu filho, eu tive um insight com ele. Tava conversando com ele, eu tive um insight com ele que vai ser o tema da próxima live. Como assim, Rodrigo? Você aprendeu com seu filho tomando banho? Tomando banho hoje, antes de entrar na live, eu tive um insight. Que ele falou assim pra mim, papai, eu desenho e às vezes eu erro e não tenho borracha. Aí eu vou lá e tenho que deixar meio errado. E aí não fica legal. Eu falei, mas o que não fica legal? Não fica legal o desenho. Aí eu fui conversando com ele até que eu cheguei num momento da conversa que ele falou assim pra mim, não, mas aí os meninos eles falam que não tá legal o meu desenho. Aí veio um insight na minha cabeça. Eu falei assim, filho, percebe só. Só tem progresso, só cresce quem erra. Quem não tá fazendo, não tem como errar. Então se você tá errando, cara, olha que coisa linda. Se você tá errando é porque você tá progredindo. Se você tá errando é porque você tá fazendo. E aí as pessoas não erram por quê? Não é porque, é que elas não estão fazendo. E o que acontece aqui, ó, quando eu crio um momento de pico, eu vou ter chance. E quando eu colocar na prática, eu vou ter chance de errar. Porque eu estou praticando. Só que acontece, eu tô errando aqui e estou aprendendo de novo. Só que quem não está errando é porque não está praticando, não está fazendo. E assim, você consegue aprender hoje em todo momento. Você só precisa estar com a percepção ali aberta para você estar sempre aprendendo. Então gere esses momentos de pico e esses momentos de platô, pico e platô. De que forma? Lá no conceito T. Tem o conceito lá T do conhecimento, tem as coisas gerais que você está aprendendo ali, aprenda sempre um pouquinho de cada, mas pega alguma coisa e se aprofunda. Se aprofunda naquilo ali, se torna especialista. De que forma que eu me torno especialista? Pico e platô, entenda isso aqui. Pico e platô, é um conceito. Vou gerar uma imersão. Imersão às vezes pode ser imersão de final de semana, pode ser imersão de 3 horas, pode ser imersão de um dia, onde eu me concentro, canalizo, ponho foco, ponho minha atenção só naquilo ali.
vou aprender, vai ter uma curva de esquecimento que não tem jeito, que é uma curva que vai, né, uma estabilidade que você vai ter do conhecimento, e aí você vai gerar um platô. Você vai gerar o quê? Vai colocar em prática. Vou colocar em prática aquilo ali, coloquei em prática durante um tempo, vou gerar um novo momento de pico. Isso aqui, o que parece isso aqui? Uma escada. A escada da vida. Para você chegar no pico aqui, ó, para você chegar no pico, na ponta da montanha do sucesso que você quer atingir, você tem que subir a escadinha. E o que é isso aqui, ó? Escadinha, ó. Dou um passo, dou um passo, dou um passo. Então entende isso aqui, como que eu gero momentos de aprendizado? Pique platô. Vou lá, gero um momento de imersão, de aprendizado, coloco em prática. Gero um novo momento de aprendizado, coloco em prática. E assim vou indo. Não se torne um acomodado, onde gerei um momento, ai, tá bom demais para mim isso aqui, beleza. Não se torne um obsessivo que só quer aprender, senão vai gerar uma obesidade mental. E não se torne um fogo de palha, que é o quê? Nem terminou esse pico aqui, já quer fazer outro. E aí chega e não faz nada. Então se torne um Ayrton Senna. Progresso. Seja progressivo naquilo que você está fazendo, tá bom? Galera, a live de hoje foi uma live mais técnica, mas uma live que faz total sentido. Total sentido. Isso aqui vai te ajudar a ser 1% melhor ao dia. Todo dia você pode aprender alguma coisa nova. Você pode aprender, gerar um platô. Gera um pico, platô. Pico, platô. Isso aí vai te ajudar a ser 1% melhor ao dia. Isso vai te ajudar a crescer. Tá bom? Galera, então a live de hoje foi sobre isso, sobre conhecimento em T. E aí a gente deu uma explanada aqui sobre esse conceito de pico e platô. Tá bom? E você tá curtindo? Alguém tem alguma dúvida? Coloca aí pra mim. Se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, coloca aí pra mim. E amanhã tem live de novo. Amanhã às 19... Não, às 26, tá bom? Por que 26? Porque quando soma dá 8 e 8 é o número do infinito. Pra quem já vai perguntar por que é 28 e não 20 horas... 28, 26, no total dá 8, e 8 é o número infinito, tá bom? Galera, então a live de hoje a gente falou sobre o conhecimento em T, sobre generalista e especialista, e a gente falou sobre esse conceito de pico e platô, gera esses momentos de crescimento na sua vida, gera esses momentos de progresso na sua vida, gera esses momentos de 1% ao dia, como que eu posso ser 1% ao dia todos os dias, como que eu posso ser melhor aquele 1% todos os dias, tá bom? Galera, beijão no coração de vocês, uma ótima quinta-feira e bora lá. Valeu!